E dito isso aqui, então, eu vou apresentar o nosso convidado e chamá-lo aqui para conversar conosco. O Rodrigo, como eu disse para vocês, né? Rodrigo Lobo Damasceno, ele nasceu em Feira de Santana, na Bahia, e hoje vive em São Paulo. É poeta e ensaísta, publicou os livros Casa do Norte, pela Corsário Satã, Limália, também pela Corsário Satã, e Muchacho e outros poemas pela Círculo de Poemas. Então, dito isso, né, e devidamente apresentado, Rodrigo Lobo Damasceno, boa noite, muito obrigada por atender meu convite, por estar aqui e conversar conosco aqui nessa sexta-feira no Cultura Brasileira. Está cortando um pouco o seu áudio. Vou ver aqui se é o meu fone, talvez. Acho que Agora tá agora melhor? melhorou. Agora sim. Então, boa noite, Thalita. Obrigado demais pelo convite, pelo espaço. É uma honra estar aqui. Vamos conversar, então. Vamos. Você sabe, Rodrigo, que você foi indicado, né? Tem convidados que a gente traz aqui no Cultura Brasileira, que a galera, né, a audiência que vem aqui fala: ó, você tem que chamar tal pessoa, chama esse, aquele, e você foi um desses. Que mais de uma pessoa falou: olha, chama o Rodrigo, vamos falar de literatura, de poesia, chame o Rodrigo, porque, enfim, ele tem uma obra incrível, obras incríveis, né? Então eu queria começar para falar um pouco dessa. Aí você pode me dizer se ela é a mais conhecida ou ela que te projetou de alguma forma, de alguma maneira, que é o Limália, né? Inclusive pedir para você comentar um pouco dessa obra. É, tem algumas coisas que eu fui lendo sobre ela, inclusive, né? Que tem alguns capítulos, não sei se é necessariamente capítulos, né? Ela é dividida, que fala do Nordeste, das rezas de Portugal, de finados, de São Paulo e de classes. E aí, eu queria te ouvir um pouco, né? Como é que você organizou isso, especificamente até falando de classes, que é algo bastante interessante, algo bastante específico, inclusive, né? E aí, queria te ouvir mesmo um pouco da obra em si e dessa separação aí de cada um desses aspectos que você aborda. Então, esse 2023. E eu acho que ele foi o que mais circulou. Diga? Não, pode Ele falar, foi, pode falar. ele Cortou um foi o que pouquinho. mais circulou de fato, assim, porque ele acabou sendo indicado para alguns prêmios, né? Ele chegou a ser semifinalista do Jabuti e foi finalista do Prêmio Oceanos também, né? Então isso acabou dando uma projeção maior, assim, né? Porque, enfim, é um livro que é publicado por editora independente, né, daqui de São Paulo, que é a Corsário Satã, tocada por Fabiano Calisto e por Natália Agra também. Então, enfim, é um livro que não está nas livrarias, né? É uma editora realmente, de fato, independente, assim, né? Não tem, faz as coisas, enfim, não tem estoque, não tem nada, as coisas na casa deles mesmo e tal, faz tudo ali nesse, enfim, com esse padrão de independência, assim, né? Então, o fato de ele ter sido circulado um pouco mais, assim, ter sido até indicado para prêmio, né, foi muito importante para, enfim, para mim, né, obviamente como autor, mas para a editora também, para um certo cenário da poesia independente brasileira aqui, assim, né. Como eu disse, eu tinha lançado em 2020 um livro que chama Caso do Norte, né, foi o meu primeiro livro, também pela Corsário Satã, que foi um livro que abordava basicamente não, mas o centro dele era uma reflexão sobre a trajetória de migração do Nordeste para o Sudeste, né? No caso São Paulo, assim. E aí, tipo, pegando a minha própria experiência como um migrante também, mas também fazendo uma releitura desse tema na tradição da poesia e da canção brasileira também, assim, né? E aí, nesse segundo livro, como você disse, ele é dividido em 5 partes, né? Eu chamo de ciclos, né? Que é o ciclo do Nordeste, que é o primeiro, o ciclo das rezas, o segundo, o ciclo de Portugal, o ciclo de finados e o ciclo de classes, né? E são 5 eixos que eu decidi, assim, que foram importantes para que eu pudesse organizar o livro e, de fato, escrevê-lo, assim, né? Esse ciclo de classes, que é o último, né, que acho que você perguntou mais especificamente, eu acho que é Uhum. onde uma das características gerais do livro está mais forte, assim, que é uma tentativa minha de trabalhar a poesia a partir de certos conceitos que, sei lá, que a tradição da teoria literária
considera, digamos, muitas vezes superado, né? Como a ideia de poesia engajada, de poesia política, ou de poesia que se refere a datas e eventos muito específicos, locais, assim, né? Como se isso, tradicionalmente, na teoria literária, isso é discutido como algo que enfraquece a poesia, né? Digamos assim, né? O engajamento, digamos, explícito com algum tipo de vocabulário, como, por exemplo, o vocabulário enfim, das lutas socialistas e comunistas, que está muito presente no livro, né? Era muito, sei lá, é muito visto como algo, de fato, superado, assim, né? E eu queria mostrar como, na minha percepção, isso não é um discurso que sei lá, não é um discurso que eu acho que seja real, na verdade. Enfim, não é um discurso que eu acho que seja verdadeiro, assim. Eu acho que é possível, sim, fazer poesia e poesia com poesia forte, né? Poesia importante, tocando nesses assuntos de forma muito mais explícita, assim, né? Do que apostando naquele outro discurso de que se diz que é muito comum hoje em dia, né? Que falar que tudo é político, né? Que o fato de escrever poesia já seria político. E eu acho que o livro nasce um pouco de uma certa resistência a isso e uma certa tentativa de mostrar que, enfim, que os temas políticos, os temas sociais, os temas de classe são passíveis e são, na verdade, não são passíveis, são necessários de serem acessados pela poesia e trabalhados pela poesia, assim, né, do ponto de vista de um autor como eu e de outros da minha geração do meu círculo, assim, né, de pessoas que eu leio, que conheço, que são poetas, que são oriundos da classe trabalhadora e não das classes dominantes brasileiras, que, na verdade, a tradição da poesia brasileira é uma tradição praticamente escrita muitas vezes, sobretudo a poesia escrita, pelas pessoas da elite, né? Afinal, o Brasil sempre teve essa tradição, primeiro de um analfabetismo muito grande, né, que já excluía as camadas populares dessa seara da poesia escrita, né? O que não significa que eles foram excluídos da seara da poesia, né? Porque as populações mesmo excluídas enfim, das letras e do texto escrito, elas praticaram poesia de outras formas, né? Sobretudo através da canção, no caso brasileiro, né? Então, acho que é meio por aí, assim, tipo, eu acho que a minha intenção ao escrever foi um pouco essa, assim, né, de mostrar como nós, autores de uma origem da classe trabalhadora, também temos essa possibilidade de nos inserir dentro dessa tradição da poesia escrita brasileira e a partir de uma perspectiva que não signifique adotar, a partir de uma atitude que não signifique adotar perspectivas históricas das classes dominantes que sempre foram dominantes, assim, também dentro da poesia e tal, né? Então quer dizer que essa proposta de, digamos, de poesia engajada, como você diz, ela não necessariamente tem uma abertura, assim, na literatura, dentro da poesia. Você tem que ir pelos caminhos independentes mesmo, assim, não é algo que está ali dentro, é isso, né, de um mainstreaming, vamos, digamos, né, nesses termos. Tem um lugar ali de uma certa limitação, um certo bloqueio, Sim. justamente por ter essa pretensão, é isso? Sim, eu acho que, assim, tem dúvida para mim, tipo, acho que qualquer, assim, eu não diria que o mainstream, é porque o conceito de mainstream na poesia também é um pouco mais complexo, porque, de fato, a poesia é uma arte que tem uma circulação muito reduzida, né, em geral, muito em comparação com as outras artes, né, sobretudo com a arte que talvez seria mais próxima dela, que é a arte da canção, né, que no Brasil tem toda uma, enfim, uma relevância social e é muito escutada, tudo é muito, as dimensões são muito diferentes, assim, né. Mas eu acho que na tradição no caso do mainstream da poesia, eu acho que sim, existe uma certa resistência a uma ideia de poesia engajada, muito pelo fato de que esse é um discurso que foi reiterado ao longo de décadas de debates literários, assim, né, sei lá, é isso, né, se uma poesia ela é muito claramente ligada a um tipo do que eles chamam de, sei lá, de ideologia, né, e a ideologia em outro sentido, né, mais no sentido da ideologia comunista, ideologia socialista e tal, não sei o quê, tudo isso reduz o espaço que essa poesia vai ter dentro do debate da tradição da poesia contemporânea brasileira, assim, digamos, né, porque é sempre vista como um expediente meio datado, né, ou meio o que comprometeria até a qualidade estética da poesia, porque, segundo essa visão, a poesia deveria estar, digamos,
acima de certos debates, né? Lidando com a linguagem num nível em que esses, enfim, em que os debates de classe, por exemplo, não passam, né? E eu acho que, E, enfim, não diga. e isso, Rodrigo, tem a ver com o entendimento, por exemplo, de que a poesia, ela, não sei, digamos, tem que estar descolada de uma certa realidade, ela precisa ir para outros lugares. O que me parece que, por exemplo, então é você afastar a poesia do cotidiano da vida das pessoas, né? Então, eu não sei se é essa linha, esse entendimento de um pensamento, porque me parece que é uma interpretação que eu estou fazendo agora dentro do que você está falando, né? É você reduzir mesmo a capacidade da poesia, e aí vai inclusive até uma outra pergunta que eu engato aqui, da inserção da poesia na vida das pessoas, assim, porque parece que a poesia ela tá aqui eu tô partindo de uma ideia de senso comum, né, a poesia ela tem uma coisa muito bolha, um círculo muito fechado, uma coisa muito, né, ali, então me parece que é uma ideia justamente de talvez se manter ou manter uma certa atmosfera, não sei, né, e aí indo, por exemplo, a classe trabalhadora, de novo, tô indo partindo aqui de uma ideia muito generalista, ela não lê poesia, por exemplo, né, a poesia ela vem num lugar, assim, né, quase como parece uma coisa meio encastelada, né, um grupo seleto, tem um pouco desse parece um pouco desse essa atmosfera, assim mesmo, né? Sim, sim. Eu acho que, assim, né? Tradicionalmente sempre foi uma coisa muito associada é muito comum, por exemplo, que se diga que quem lê poesia é basicamente quem escreve poesia, né? Ou seja, é o mesmo círculo de leitores e de escritores, né? E não consegue nunca, digamos, se expandir além disso, assim, né? Até o próprio uso da palavra poesia, em geral, né? É uma coisa que denuncia isso um pouco, né? As pessoas muitas vezes utilizam a poesia tanto para qualificar, e é uma situação meio dúbia, né? Porque utiliza a poesia tanto para qualificar, por exemplo, objetos de outra arte, que eles consideram que são muito bons, tipo um filme que é muito bom, as pessoas falam, não, esse filme é poesia, né? Mas, ao mesmo tempo, a poesia é usada num sentido contrário, assim, né? No sentido de que, não, isso aí é poesia, é uma coisa menor, assim, né? Que não tem interesse, de fato, né? E... Mas é isso, eu acho que historicamente, assim, a poesia ela é muito presente na vida e na cultura, no cotidiano da classe trabalhadora brasileira, digamos assim, mas por outros meios que não o livro, né? Então essas pessoas elas não estão afastadas da poesia, elas estão tendo contato com a poesia por outros meios, né? Por exemplo, eu mesmo a minha formação, o meu interesse inicial por poesia vem através da canção, né? Não do livro, assim como a maioria dos meus contemporâneos e dos autores que eu leio com os quais eu dialogo hoje em dia, né? A maioria deles foram frutos sobretudo, do contato com a canção, né? E só depois o livro aparece, né? O livro é um estágio, digamos, um estágio não um estágio inicial do contato nosso com a poesia, né? Então, eu acho que por isso que eu acho que é relevante e que há uma mudança nesse sentido, porque isso eu acho que não era comum antes, se a gente pensa nos grandes, no que são considerados os grandes poetas da tradição brasileira, né, mais antiga e tal, enfim, século XIX, mesmo do modernismo e tudo isso, né, que são pessoas, em geral, vindo de camadas já letradas, né, que estão em contato com a poesia através do livro, assim, né, e eu acho que o fato dessas gerações mais recentes não fazerem esse tipo de trajeto muda completamente, assim, o conceito que elas têm de poesia e o modo como elas fazem poesia, né? Se a gente pensa, por exemplo, na quantidade de poetas hoje que são diretamente influenciados pelo rap, por exemplo, porque vêm do rap, né? Foi o primeiro contato que eles tiveram com a poesia. A gente vai ver isso, assim, né? Como essa mudança de foco social dos escritores, né? Passando de ser um tipo de arte praticada exclusivamente pela classe dominante para ser praticada pelas classes trabalhadoras, e isso acaba também mudando radicalmente os parâmetros para a avaliação dessa poesia, né? Então, eu acho que avaliar a poesia atual e a poesia que se pretende mais ligada e que se pensa enquanto uma poesia que faz parte de uma cultura específica, que é a cultura da classe trabalhadora brasileira, que não e que se posiciona em relação ao cânone a partir dessa perspectiva, né, não com a intenção de se adequar e de entrar ali a partir das perspectivas antigas, mas das novas, das nossas que vamos propondo assim ao escrever, tudo isso
acho que pode ir mudando um pouco, assim, mas, enfim, também é uma luta muito difícil, assim, né, porque, enfim, a gente sabe todas as questões que envolvem a leitura no Brasil e no mundo todo, na verdade, hoje, assim. Então, esse, essa possibilidade da poesia ser de fato mais lida e mais integrada à vida cotidiana das pessoas no seu formato de Uhum. livro, realmente é uma questão para a qual assim, eu não tenho resposta e acho que é muito difícil a gente ter, assim, né? A não ser continuar escrevendo, assim. Eu penso muito ao escrever em ser lido fora das universidades, né, que acabou se tornando um Uhum. lugar específico e especial da leitura de poesia, né, por exemplo, assim, e ser lido por outros meios, assim, né, em chegar em outras pessoas que não vão chegar à minha poesia através de pesquisa, de estudo e coisas assim, mas de um contato natural e cotidiano com a arte, assim, em geral, né. É, das pessoas criarem uma identificação mesmo, né, com aquilo que você está escrevendo. Tem uma pergunta e até, assim, o Leone está aqui, te agradeço, viu, Leone, por nos prestigiar aqui no Cultura Brasileira, e ele está trazendo aqui algumas perguntas para você. Diz ele: "Lobo, você em uma conexão muito você acho que tem, né, você tem uma conexão muito forte com a música popular. Como a música entra na sua poesia? É pela melopeia ou pela temática? Que artistas e compositores são importantes para o seu fazer poético?" Então, sim, a música entra na minha poesia, é isso. A poesia, na verdade, entrou na minha vida através da música, e a música hoje entra na minha poesia, na poesia que eu escrevo, a partir de tanto da temática, porque eu acho que a poesia, especificamente a canção brasileira, assim, né, tem uma tradição de, digamos, de debate dentro dela mesma, assim, né, que é muito interessante, que eu acho que é muito importante para fazer qualquer tipo de arte no Brasil, assim, eu acho que tem uma sei lá, você pega toda a tradição do samba, ou o que se passou a se chamar de, enfim, não vou usar o termo MPB porque é muito absurdo, mas enfim, a Tropicália e tudo isso foram tradições da canção que discutiram muito o Brasil e o fazer artístico no Brasil, né? Então acho que tematicamente ela entra, né? E quanto a essa questão da melopeia, né, que, enfim, do som especificamente, eu acho que, eu não sei, eu particularmente na minha poesia eu vejo uma presença e uma influência muito forte, embora não direta, da tradição do rap brasileiro, assim, né? Sobretudo de, enfim, de Racionais e Sabotagem, assim, que são os meus preferidos, assim, nesse gênero, né? Que são, acho que, sei lá, Mano Brown, para mim, por exemplo, é um dos artistas importantes para mim nesse sentido de fazer poético, pensando em termos de, sei lá, em termos de ritmo, né, sobretudo, né? A minha poesia tem uma preocupação muito forte com a questão rítmica, assim, né? E eu acho que o rap é uma escola fundamental, assim, tão importante quanto foi, sei lá, o modernismo, coisas desse tipo, assim, porque mudou radicalmente a forma como a gente pensa questões, por exemplo, como rima, né? Que era uma coisa, sei lá, que na poesia e do livro, né, na poesia escrita, muitas vezes é considerado uma coisa ultrapassada, digamos assim, né? E o rap vem aí em cima, trabalhando de forma muito pesada com a ideia de rima e tal, e com tudo isso. Então, acho que pensando mais assim, falei dos Racionais, né, assim, mas enfim, não sei, eu acho que, por exemplo, um autor um sambista, né, que foi muito importante na, nas composições do meu livro, tanto do Limalha quanto do Muchacho agora, que é Deraldo Gentil, né, que é um sambista baiano, assim, que tem não sei, ele tem canções, tem sambas muito voltados para uma espécie de descrição da vida de uma classe trabalhadora e tudo isso, acho que ele foi muito importante assim para me dar um certo sentido de até de imaginário assim, né, de pensar imagens que sejam menos óbvias assim, digamos, para registrar o cotidiano dessa classe, né? Tem um samba dele muito impressionante que chama Identidade, que eu até escrevi um texto sobre esse samba assim, que ele começa zero. Ele fala uma sequência de números, né, que eu não lembro exatamente. 031 42635 é o meu número, o meu sonho, minha felicidade. Mínimo salário é meu ordenado, 20 horas de trabalho, que felicidade. E aí ele vai fazendo.
todo o samba a partir dessa numeração, e que seria o número da carteira de identidade dele, né? E vai falando das horas que dorme sem dormir, faço pelo sinal, uso o radinho de pilha para saber do horário, e tem toda essa questão da numeração, e é uma coisa muito esquisita de você ouvir num samba, uma numeração, digamos assim, né, a descrição do seu documento, né? Então, eu acho que ele tem, ao mesmo tempo que isso se identifica, é muito fácil de identificar do que ele está falando, é uma forma muito complexa de se fazer isso numa canção, né? Então, eu acho que o Ederaldo Gentil, especificamente, é um cara que me guiou muito, assim, nesses poemas mais recentes que eu tenho feito, então. Mas, assim, se for falar de fato de quantidade de compositores e, assim, a infinidade, porque de fato é muita gente, assim. Sim, você sabe que enquanto você falava até na outra resposta, antes dessa, né, com o Leone, eu me lembrei tem um clássico, né, do nossa, agora esqueci o nome dele, gente, em que ele fala do Nego Drama, e que ele tá na Fundação Casa, vocês vão lembrar o nome, do poeta. Ele tá na Fundação Casa, ele relata isso, né? Daí ele pergunta se as pessoas gostam de poesias, aí as pessoas falam não, e aí ele recita Nego Drama, e aí eles falam: vocês gostam de Nego Drama? Daí as pessoas falam: gostam, então vocês gostam de poesia. Esqueci o nome dele Sim, agora, gente. Tava na minha cabeça aqui, vocês vão lembrar. O Sérgio Vaz, lembrei, Sérgio Vaz. É isso. Rodrigo, o pessoal tá falando aqui, gente, eu separei 2 poemas, tá, que mais para o final a gente pode eu queria muito até ouvir o Rodrigo e falar desses 2 poemas, um deles me chamou muito a atenção, que eu gostei muito, que é do Limalha, inclusive, um dos poemas lá do Limalha. Mas antes, Rodrigo, eu queria te perguntar, porque acho que também passa um pouco, pelo pouco que eu vi, né, da tua obra, essa sua relação da sua saída da Bahia e hoje ser, então, um escritor que mora em São Paulo. Você faz muito essa relação, né, de estar na cidade de São Paulo. Então, queria te ouvir, né, o que que é isso para você, assim, essa ser um migrante, como você mesmo disse, né, estar hoje nessa capital econômica do país, como as pessoas gostam de associar, e estar inserido realmente nesse meio, né, que é o meio underground, independente da poesia. Então, queria te ouvir isso e, claro, o quanto isso, inclusive, influencia na tua obra, né, na forma como você produz e cria. sim. Isso, pô, eu organizei todo o meu primeiro livro, né, que é o Caso do Norte, por exemplo, deixa eu mostrar, que é esse aqui, Caso do Norte, que é de 2020, né, e ele tem esse título justamente por isso, né, Caso do Norte, para as pessoas que, acho que só tem em São Paulo, se eu não me engano, mas para as pessoas que não são de São Paulo, explicando, a Casa do Norte é basicamente um bar, que às vezes também é uma espécie de mercearia, que vende coisas de origem nordestina, em geral, assim, né, servem pratos de comida nordestina, vende, sei lá, coisas típicas de lá, assim, né, digamos. Embora também existam casos do norte mineiras, né, aqui em São Paulo, assim, que é um dado interessante, assim, durante a minha pesquisa mais específica sobre isso, assim, eu achei, eu descobri, assim, fiquei sabendo disso, né, que, enfim, sobretudo o norte de Minas tem essa relação de quando eu vim para São Paulo também ser muito identificado com o Nordeste, assim, né. E é isso, eu vim para São Paulo em 2011, né, então tem 14 anos, eu vivi até os meus 25 lá em Feira, nasci, me criei lá, estudei lá, fiz a graduação lá, e vim para São Paulo para estudar, né, para fazer um mestrado. E é curioso, né? Porque a minha família sempre teve também uma tradição de imigrantes anteriores a mim. Meus tios avós, que todos vieram para cá, para São Paulo, alguns para o Rio também, mas todos eles vieram para trabalhar, né? Especificamente, né? Foram, enfim, pedreiros, operários também no ABC, foram, enfim, motoristas de ônibus aqui. Enquanto que eu vim numa situação totalmente diferente, né? Eu vim para estudar, para fazer uma pós-graduação, né? Então, esse tipo de alteração também no trajeto migratório específico da minha família acabou me despertando questões assim a respeito disso, né? Eu fui pensar assim, como eu vim como estudante, mas ao mesmo tempo hoje, depois de ter terminado meus estudos, eu estou em São Paulo como um trabalhador, inclusive desempregado nesse momento à procura de um trabalho aí, se alguém quiser oferecer, por favor, e procurando freela sempre. Mas enfim, eu vim para cá, né? E agora eu estou na situação de trabalhador e de artista também, né? Que também é uma situação, que é também uma situação muito comum para artistas nordestinos, né? Esse trajeto de vir para cá desde sempre, assim, né? Desde anos, sei lá, desde Luiz Gonzaga, né? Desde sempre, assim, desde o começo do século XX, né? Se tornou uma trajetória
meio que tradicional, porque de fato existe uma concentração de capital e de atividades e de todas as coisas relacionadas à cultura, sobretudo em São Paulo, que é extremamente absurda, assim, se você conhece a realidade de outras cidades, de outras capitais brasileiras e do interior ainda mais, assim, né? Então isso, a cidade continua atraindo gente para cá muito por conta disso, né? Nessa ideia de, enfim, de conseguir ter maior público, né? Circular mais, ter acesso à edição, a tudo isso, né? Mas é isso, né? Ao mesmo tempo eu estou aqui como circulando no espaço que é muito reduzido também, né? Então, assim, não é como se eu tivesse vindo para São Paulo e a partir disso o meu público automaticamente aumentou, então, assim, né? Tanto que eu circulo aqui com essas editoras mais independentes, tudo isso, esses eventos que não são dos grandes eventos literários, né? Digamos assim. E aí a minha poesia começou a se voltar muito para isso, assim, né? Pensando sobretudo em questões dialetais, assim, né? Pensando distinções de língua do Nordeste, especificamente da Bahia, né? No meu caso, de Feira de Santana, para São Paulo, né? E a poesia, eu comecei ao mesmo tempo que tinha uma certa tendência a utilizar muito variação dialetal, muita referência local da Bahia, ao mesmo tempo a minha vida em São Paulo, enfim, eu vivo aqui e eu nunca me recusei a absorver o vocabulário daqui, né? E as questões da cidade de São Paulo, né? Eu estou vivendo nela como eu viveria na Bahia, então, sei lá, o dialeto paulistano, paulista também é uma coisa que aparece, eu faço, enfim, eu faço esse tipo de mistura, assim, né? Eu acho que é um lugar, esse lugar da migração, né? É um lugar específico muito, que oferece certas possibilidades, assim, que são importantes serem aproveitadas, sobretudo em termos de arte verbal, assim, né? A partir do momento que você está escrevendo, você também está ouvindo outras falas, outros dialetos, outros sotaques, outras expressões. Tudo isso serve para enriquecer a poesia, assim, né? Pelo menos na minha percepção, né? Então, eu tento não excluir nada disso, assim, né? Nem perder as referências baianas que eu tenho, nem recusar as referências de São Paulo que vêm, assim, né? Então, a minha procura foi muito nesse sentido, assim, mas ao mesmo tempo, essa questão específica da migração acaba refletindo, sobretudo no meu primeiro livro, numa questão que é o debate sobre o regionalismo aqui no Brasil, né? Que no o meu livro, O Caso do Norte, por exemplo, eu defini ele e divulguei ele como sendo um livro regionalista, mas de uma forma meio uma tentativa de provocar um pouco esse debate, porque eu acho que às vezes circula muito, não sei, de uma forma muito rarefeita, assim, né? Acho que, sobretudo, os autores do Nordeste, quando vão abordar esse tipo de tema, partem muito do princípio de que a ideia de regionalismo é uma ideia que, obviamente, prejudica os autores nordestinos, né? Porque os coloca num espaço específico do trabalho literário, né? Que não é o mesmo central ocupado pelos escritores daqui do Sul, né? Do Sudeste. Mas eu acho que esse debate ele se faz de uma forma que, não sei, que me parece um pouco precipitada, assim, porque eu acho que a condição da literatura nordestina ser taxada como uma literatura regionalista e disso ser considerado uma coisa pejorativa, acho que diz respeito muito à situação do Nordeste dentro do Brasil, assim, né? De um lugar que historicamente foi relegado e foi, enfim, tudo isso que a gente sabe, né, de criação de discurso xenofóbico e tudo isso, assim. Mas, na verdade, eu acho que você simplesmente bater o pé e dizer que você não é regionalista, ou você bater o pé e dizer que, na verdade, os autores do Sudeste também devem ser chamados de regionalistas, acho que acaba encobrindo o problema maior, que, na verdade, é um problema, uma questão social, né? A literatura nordestina é considerada regionalista porque o Nordeste é considerado uma região específica do Brasil, né? Ninguém vai chamar a literatura do Sudeste de de regionalista regionalista. porque o Sudeste não é, de fato, visto como uma região, assim, né? Ele é uma parte do território brasileiro que não é organizada a partir dessa ideia, né? O Nordeste ele é organizado a partir dessa ideia porque, historicamente, economicamente e socialmente, o Nordeste foi colocado nesse lugar. Então, acho que Então, a minha pretensão, digamos assim, ao apresentar o livro como um livro regionalista, na verdade, menos não querer adotar o discurso de, não, eu não sou regionalista, eu sou nacional, porque eu acho que a ideia de ser nacional também é igualmente problemática, assim. Então, acho que vale mais a pena
você, não sei, você forçar ainda mais esse discurso do regionalismo até o Sim. limite e ver até onde ele vai, assim, do que simplesmente achar que ele vai desaparecer magicamente, assim, Sim. digamos, né? Eu acho que a ideia de nacional, na minha avaliação até, Rodrigo, ela é até pior. Acho que talvez é reforçar a ideia da alteridade mesmo, né? Você é de Feira de Santana, é dessa região, é do Nordeste brasileiro, e, portanto, enfim, é o seu ponto de partida, digamos, me parece. Que eu estou fazendo uma interpretação da sua fala. Porque também pensando em São Paulo, Rodrigo, a gente tem que entender que São Paulo que é essa, né? Porque São Paulo é o Nordeste, e é o Sul, e é o Norte, é o Centro-Oeste. Quer dizer, São Paulo é tudo isso. São Paulo só é São Paulo porque ela está formada por todas essas regiões, né? Pelo menos a capital em si, mais especificamente, majoritariamente falando, né? Então, não sei se é um pouco essa linha mesmo, assim, que está muito presente na sua avaliação também. Até se quiser comentar a partir disso que eu trouxe, mas eu também queria te ouvir, porque tem uma coisa que me chamou a atenção. Eu estava vendo os seus materiais e tem uma fala sua, inclusive. Eu queria te ouvir sobre uma avaliação sua sobre a questão da atual literatura brasileira, especialmente do gênero da poesia, né? Como é que você avalia a partir do que você tem acompanhado e lido, no geral, né? E até porque tem uma coisa que você trouxe nos seus vídeos, que você fala dessa poesia que ela se apresenta sem mídia, sem média e sem medo. Achei bem potente, inclusive, porque é uma forma de se apresentar e de apresentar de onde você está vindo mesmo, assim, né? E aí eu emendo com uma outra coisa que eu te ouvi também, que você fala sobre as oligarquias culturais. E o que seriam essas oligarquias culturais no campo da literatura, né? Porque, enfim, a gente está tratando, vindo dessa sociedade que é a nossa sociedade, que está completamente estratificada. E aí queria te ouvir um pouco, né, dessa sua avaliação, porque são duas coisas a partir da sua fala que me chamaram a atenção mesmo, né? O cenário da literatura e particularmente da poesia, e o que você está falando, qual que é o seu entendimento sobre essa ideia de oligarquias culturais, né? Essa hierarquização mesmo, né, de que quem é que está, por exemplo, sendo destacado, quem está ganhando dinheiro de fato, né, quem está podendo viver, e quem está nesse lugar mesmo galgando e fazendo a sua arte, enfim, a sua poesia, no caso. Só esse sem mídia, sem medo, eu roubei do Augusto de Campos, assim, né? Mas é muito bom, aí eu uso sempre. E, então, eu acho que a situação da poesia contemporânea hoje é uma coisa realmente, assim, é muito difícil falar, porque a poesia, a quantidade de gente que publica, assim, a quantidade de grupos de poetas que existem e que às vezes nem se conhecem é uma enormidade, assim, eu acho impressionante, né? Assim, sei lá, tem grupos de poetas aqui em São Paulo, por exemplo, com os quais eu nunca li nada, assim, por exemplo, né? Existem, aqui em São Paulo especificamente, que é uma cidade desse tamanho, assim, realmente tem cenas específicas de, sei lá, de bairros, tem cenas específicas de gêneros, tem cenas específicas de absolutamente tudo, assim, e às vezes é muito difícil você, às vezes, muito difícil não, acho que é impossível você ter uma visão geral de fato, assim, né? Então, acho que sempre que a gente vai falar dessa situação da poesia contemporânea brasileira, acho que a gente acaba escolhendo certos recortes, assim, e se a gente pegar o recorte específico do mainstream, assim, né, digamos que é do que mais circula, né, do que é mais vendido, do que é mais comentado, enfim, do que aparece mais nos meios de comunicação, mesmo dentro disso, eu acho que tem uma variedade grande, assim, de perspectivas, de poesia, sei lá, que às vezes, por exemplo, uma coisa que eu acho muito, que acontece muito hoje no debate crítico é uma tentativa de comparação entre poetas completamente distintos, assim, né, e às vezes isso acaba também, de certa forma, forçando um pouco as análises, assim, dessa poesia contemporânea, né, porque o crítico em geral, né, enfim, acho que o crítico, o historiador da literatura também tem muito essa, sempre teve, né, e sempre tem muito essa tendência a achar grandes tendências e achar grandes grupos e tentar reduzir aquilo ali ao que seria essa poesia desse tempo específico, né? Então, acho que no momento em que a gente está ainda escrevendo e fazendo, é muito difícil ter
visão mais ampla assim da coisa, né? Mas eu acho que, enfim, no caso da poesia, a outra coisa que você perguntou das oligarquias culturais, as oligarquias culturais que dominam a poesia são as oligarquias culturais das grandes editoras brasileiras e dos grandes jornais e tudo isso, né? Das grandes revistas. Enfim, revistas hoje até que nem tem mais, assim. Mas, e muitas vezes essas oligarquias que são econômicas, né? Que são comerciais, são editoras, em geral elas também têm uma ligação com a universidade, que acaba sendo o campo de legitimação crítico mais forte hoje, digamos assim, para a poesia, né? Então, é uma coisa que meio que se alimenta, que se retroalimenta tanto de capital privado dessas editoras, como do capital público das universidades, e aí isso vai criando um certo padrão, assim, de análise, um certo padrão de apreensão da poesia que acaba sendo dominante na época, assim, né? Mas eu não sei, eu acho que é isso, eu tenho muita dificuldade, de fato, de definir como seria essa poesia contemporânea, porque, de fato, ela é muito variada, né? Se eu penso, eu tendo, sei lá, quando eu converso com amigos, por exemplo, que são poetas também, né? E que às vezes estão indignados porque não tem espaço, porque circulam muito pouco, porque não são lidos, e porque o outro é lido e tal. A gente sempre, em algum momento da conversa, esses poetas sempre chegam à conclusão de que a situação da poesia brasileira é terrível, que nada se salva, mas ao mesmo tempo a conversa vai continuando e as pessoas vão lembrando de grandes poetas que às vezes não têm visibilidade, não têm circulação, mas que são poetas enormes, assim, poetas muito fodas, muito bons. E isso acaba meio que acaba desmentindo um pouco a visão mais pessimista, assim, digamos, né? Que também é necessária, porque de fato a poesia, por ser uma arte de circulação muito restrita, mais do que as outras artes, assim, existe uma certa disputa por espaço que é também mais acirrada, digamos assim, né? Então isso acaba, não sei, acho que isso se acaba refletindo um pouco nas análises que se faz também, né? Uhum. Mas também, não sei, digo, Não, é que assim, pensando, porque também é um dilema, né, Rodrigo? Porque ainda que são grandes poetas, né, mas ao mesmo tempo não são devidamente reconhecidos. Claro que isso é o nosso estado de coisas, né? A gente está falando aqui, claro, especificamente de poesia, mas enfim, a gente pode traduzir isso para todas as outras coisas, né? Porque aquilo que está, a ideia de sucesso, de uma carreira consolidada, não necessariamente diz sobre qualidade, sobre ser bom ou não ser bom, né? E isso é algo que está é geral, não é apenas isso. Mas é um grande dilema, realmente. Eu acho que é aquilo, né? Que acho que é você saber que há pessoas incríveis, assim, talentosíssimas, e que não estão devidamente nos lugares que deveriam, né. Infelizmente a gente vive numa realidade em que, gente mais medíocre acaba e não fazendo juízo de valor, é uma realidade mesmo, né. E aqui eu estou generalizando, eu acho, que não é só sobre isso, mas é um dilema, eu acho, né, é uma angústia, digamos assim, é nesse sentido mesmo, talvez, né. a ideia de uma carreira na poesia, por exemplo, é uma coisa muito esquisita e muito recente e muito limitada, assim, a pouquíssimas pessoas, assim, na poesia, as pessoas começam a escrever poemas, em geral, a perspectiva de ter uma carreira, no sentido de viver daquilo, é muito, assim, basicamente não existe, assim, né, então, é uma discussão também que tem que levar um pouco isso em conta, assim, né, de fato, eu pelo menos não conheço ninguém que viva especificamente de escrever poemas, assim, né, então, eu acho que o poeta, em geral, na verdade, como a grande maioria dos artistas brasileiros também tem que fazer outras atividades para se manter, assim, Uhum. né? Então, Sim. O Leone tá aqui, ele tem duas perguntas que ele está fazendo, né, ele está falando aqui o seguinte: "Muitos artistas têm Mark Fisher como um norte para a criação de uma arte combativa. Como você se insere nessa busca estética e política?" Tá sem som. Eu acho que você bateu em algum lugar aí que o som ficou mudo. Agora acho que voltou. Não voltou. tirar o Agora acho que
Não, agora ficou mudo mesmo. Espera aí, deixa eu ativar aqui o microfone. Tenta agora. Acho que agora sim. Sim, Sim. agora É, sim. eu tirei o fone, Muito melhor. acho que no fone não tem problema. Então, o Mark Fisher é um autor que me marcou muito recentemente, assim, porque, de fato, ele tem essa, apesar de ser um autor de, enfim, muito voltado para as questões políticas, né? A maioria dos ensaios dele, dos textos dele, tratam muito de arte, né? Sobretudo de arte popular, assim, da arte pop especificamente, né? De canção, de cinema e tudo isso, né? E eu acho que a perspectiva dele de tentar, eu acho primeiro que eu acho muito central a ideia de um, do realismo pensado sobretudo em relação à ideia de realismo socialista enquanto uma corrente artística, assim, né? Eu acho que isso é um passo para desmistificar muito da crítica que se faz enfim, aos artistas que foram associados a um realismo socialista, sempre colocados como artistas que estavam fazendo um tipo de trabalho dirigido pelo governo, enfim, por partidos, enquanto que os artistas que não estavam em países socialistas estariam fazendo outro tipo de arte mais livre, assim, né? Eu acho que a ideia de realismo capitalista coloca isso em questão, assim, né? Essa ideia meio vaga de uma liberdade de criação artística e, e eu acho que isso, a leitura do Mark Fisher impactou muito nesse sentido, assim, de questionar essas premissas de uma liberdade artística, de uma imaginação artística que seria livre dentro de um sistema como o contrário do que seria um socialismo, então, digamos assim, né? Então, acho que a obra dele serve sobretudo para isso, assim, para uma espécie de caminho para a libertação de imaginários, de fato, assim, né? De da, sei lá, acho que os autores, os artistas que leem Mark Fisher podem, de certa forma, se situar melhor em relação a certos debates que dizem respeito à liberdade artística dentro do sistema capitalista, assim, né? Liberdade artística pensada simplesmente como liberdade de expressão ou liberdade de opinião e coisas assim, né? Acho que as formas que o capitalismo também permite que a arte seja feita também, enfim, tem toda uma questão ali política por trás daquilo, assim, né? Então, acho que ele serve muito para desmistificar certos discursos liberais sobretudo, neoliberais a respeito da produção artística, assim, né, digamos. E aí o fato dele ir nessas artes que são massivas, né, tipo cinema, canção popular, no rock and roll, né, e tudo isso, eu acho que deixa ainda mais claro, assim, o debate, né? Mais, mais claro e mais urgente também, digamos, né? Porque ele não é tão ligado a essas artes mais minoritárias, poesia, literatura, assim, né? E aí, o Leone também aqui tem uma outra questão. Diz ele: você poderia citar poetas contemporâneos para quem quer se iniciar nesse universo? Eu queria até emendar essa pergunta do Leone numa outra pergunta que eu queria muito te fazer, que é isso: o que você diria para alguém, para além de citar poetas e tal, o que você diria para alguém que queira começar a escrever poesia, por exemplo? Voltando até um pouco do começo da nossa conversa, porque a poesia parece que é uma coisa meio que exclusiva, né? Assim, as pessoas passarem a querer escrever poesia, ou muitas vezes elas estão escrevendo poesia e talvez não saibam que estão, elas estão elaborando, como me parece que talvez muitos dos artistas do rap, né, como a gente citou aqui, estavam fazendo poesia e estão fazendo poesia, mas não necessariamente isso estava devidamente traduzido, conceituado, digamos. Então aí já emendo, nessa pergunta mesmo, né, dos poetas contemporâneos que você citaria, para quem quer iniciar, e o que você diria mesmo para uma pessoa que queira começar Uhum. a escrever poesia, até trazendo um pouco desse caráter pedagógico, sabe, porque me parece que talvez pensando até num público, por exemplo, adolescentes, né, que queiram começar ali de repente a escrever e não tem muita ideia, a poesia talvez ela possa ser uma maneira de capturar a pessoa, até para o mundo da literatura mesmo, né, porque tem essa linguagem que não é necessariamente um livro, não é uma prosa, né, não é aquela coisa. Então, enfim, são várias perguntas em uma só, mas te ouvir mais nesse sentido mesmo. Então, tem um amigo meu, que inclusive é meu editor, né, que é o Fabiano Calisto, que também é poeta e tal. Ele tem uma piada que ele sempre faz, né, que se ele fosse jovem hoje em dia,
e pegasse um livro de poesia contemporânea brasileira para ler, e nunca mais ia encostar num livro, assim. Então, acho que tem sempre esse risco, de fato, da pessoa ter um primeiro contato com a poesia, isso é meio traumático, assim, sobretudo porque é um contato geralmente na escola, né, que se dá. Uma coisa, é uma, acho que é a forma mais tradicional das pessoas conhecerem poesia aqui no Brasil, né. Então, de fato, é um contato que não é muito, enfim, não anima muito, assim, né, à primeira vista. Mas, pensando especificamente em poetas contemporâneos, na verdade, eu poderia falar tanta gente aqui, mas, assim, uma dica, assim, para quem está querendo, de fato, conhecer, tá para sair pela Coçada de Satã também, pela editora, uma revista nova que chama Canibal, que tem uma seleção incrível de poetas, assim, sei lá, tem Felipe Volney, que é um poeta de Pernambuco, que eu gosto muito, tem Maria Dolores Rodrigues, que é uma poeta conterrânea minha, lá de Feira de Santana, que também é incrível. Enfim, tem tanta gente, assim, realmente, os nomes me fogem, mas me sigam que eu fico sempre postando coisas, e são sempre coisas muito boas no Instagram, assim. E também eu publico muito sobre poesia no meu blog, publicava, na verdade, anda meio parado, assim. Mas lá eu já escrevi sobre poetas como Ederval Fernandes, que é de Feira de Santana também, Clarice Lira, que também é de Feira de Santana. Estou falando muita gente de feira, né? Mas tem Alan Jones, que é um poeta sergipano, muito bom, assim, também, incrível. O livro dele chama Areia para Engrenagens. Conhece Pedro Bomba? Enfim, sim, também. Inclusive é um amigo do Alan Jones, lá de Sergipe, assim. Daqui de São Paulo, recente, tem um poeta que eu gosto muito, que é o Diogo Cardoso, que saiu um livro dele esse ano também pelo Ciclo de Poemas. É um poeta ligado a uma tradição de surrealismo, coisas assim, que é incrível também. Mas, enfim, as coisas dos nomes especificamente, assim, eu acho que vale. Acho que acompanhar revistas, por exemplo, é um caminho interessante para isso, né? E essa revista específica Canibal, acho que está em pré-venda agora, é uma coisa recente mesmo, ainda não foi impressa, vai ter lançamento em breve. Acho que é um bom, a minha perspectiva, a partir da minha perspectiva do que eu gosto de poesia contemporânea, essa revista, acho que ela sintetiza muito, assim, de caminhos que eu acho que são interessantes. E para as pessoas que estão, é isso que você perguntou, né, sobre que estão querendo começar a escrever, tomando contato por agora com a poesia, assim. No caso de quem quer escrever, eu acho que, inevitavelmente, a principal recomendação é ler, assim, né? Eu acho que isso aí, de fato, eu acho que esse contato, eu sou, sobretudo, um leitor de poesia, né? Mais do que um autor, assim. Eu acho que isso é muito comum para a maioria dos poetas, na verdade, né? A gente passa a escrever, de fato, porque a gente se envolve com um tipo de trabalho de linguagem que foi criado ao longo de, enfim, de muitas gerações e que vai se passando e que a gente vai acaba se ligando aquilo ali e a gente é só um pedaço muito ínfimo daquilo ali, né? O que interessa de fato é o que os outros escreveram, né? Eu acho que o principal, pelo menos para mim, assim, a principal característica para um poeta, assim, deveria ser essa noção da sua do espaço extremamente reduzido que ele ocupa dentro de uma tradição e, portanto, acho que vale mais se preocupar com a obra dos outros do que com a sua própria, assim, nesse sentido, né? Então, acho que tem que conhecer coisas, de fato, ler e se inteirar daquilo e se envolver com aquilo de uma forma que a poesia passe a fazer parte da forma como você pensa o mundo, como você eventualmente vai escrever, né? Às vezes você não escreve também, você é só um leitor de poesia que se envolve com aquilo, mas aquilo não necessariamente vai resultar em poemas seus, né? Então, acho que, de fato, assim, mas enquanto a questões específicas de escrita, assim, eu acho que é uma coisa, eu publiquei meu primeiro livro quando já era bem mais velho, assim, eu já tinha 35 anos, né? E hoje a publicação, ela, com enfim, se tornando mais fácil, as pessoas publicam muito rápido e muito cedo, assim, né? O que eu acho que é bom, no geral, porque eu acho que eu sou a favor de todas as formas de multiplicação da edição e de democratização o máximo possível das possibilidades de publicação, de circulação, mas, ao mesmo tempo, eu acho que cria uma certa tendência a uma pressa, assim, na escrita, né? Que eu acho que atrapalha um pouco, pelo menos veja a poesia, mas também não sei, às vezes as pessoas têm urgência de publicar também, né? Eu acho que é muito difícil você medir assim, essas coisas, mas para a forma como eu vejo, leio e escrevo poesia, eu acho que eu diria isso, assim, que é importante ter uma noção do tempo, assim, né?
escrever, reescrever, voltar, né, guardar, abandonar, tudo isso, assim, digamos. E espaços também, né, Rodrigo? Porque, por exemplo, você tem, pelo que eu te acompanho, em São Paulo mesmo, mas creio que em todos os lugares de alguma forma tem, lugares aonde vocês se encontram, né, os poetas se encontram para inclusive ler as suas poesias e trocar mesmo, e de repente esses lugares como que é isso em São Paulo, assim? Tem um lugar muito específico ou existem espaços mesmo, que vocês fazem eventos e que tem, lugares mesmo para vocês se encontrarem e, claro, aberto ao público, por exemplo? Sim. Então, eu particularmente não sou exatamente um, assim, a maioria, grande parte dos poetas são também produtores culturais, assim, né, produtores de evento, organizam feiras, organizam, sei lá, debates, organizam várias coisas, assim, eu particularmente não sou, né, então eu sempre vou como convidado ou como curioso, assim, né, mas, assim, eu sei que em São Paulo, por exemplo, existe um movimento fortíssimo do sarau, assim, né, e tudo isso, assim, e que eu procuro estar, enfim, conhecendo, assim, às vezes, de vez em quando, circulando nesses ambientes. Mas no meu caso específico, assim, da minha turma, digamos assim, né, dos poetas que são meus amigos, assim, a gente circula muito por livrarias, por exemplo, a livraria, inclusive para divulgar, vai ter um lançamento desse meu livro, O Último Muteate dos Poemas, dia 18, numa livraria que chama Lop Lop, que é na Pompeia, que é uma livraria incrível, assim, que rola muitos eventos, muita discussão, sobretudo sobre surrealismo, né? O ano passado, que foi o centenário da publicação do manifesto, eles fizeram uma sequência de eventos incríveis, assim, sobre surrealismo, né? De debate, de práticas surrealistas também, de escrita. E aqui em São Paulo também tem crescido muito o movimento neomarginal, né, que tem alguns amigos meus que são envolvidos também, que fazem muitos eventos, fazem feiras também. Recentemente eles fizeram uma feira de poesia aqui no centro de São Paulo, que foi muito boa também, que teve debates, tudo isso, que é, enfim, tocado por alguns poetas, assim, muito interessantes também, que sempre convidam pessoas também importantes da poesia, assim, contemporânea. E não sei, eu acho que é isso. Eu fico, às vezes eu fico um pouco na dúvida dessa coisa da poesia colocada nesses eventos sociais, assim, mas isso acho que é um pouco porque eu não sou uma pessoa muito sociável, assim, né? Então, às vezes, esses ambientes que estão repletos de poetas podem ser intimidadores também, às vezes podem fazer com que a pessoa desista ao tomar contato com aqueles poetas ali. Tem sempre É esse um risco, ponto. assim, né? Então, não sei se eu É, porque ficaria a pessoa recomendando enfaticamente pode lugares específicos. é. Sim. Faz um certo sentido, de repente. Ah, vou Mas ter tem que muita entrar por coisa. um certo com um clube, né, um Sim. certo clube, algo nesse sentido também, né. É, você tem um ponto. Embora talvez seja um lugar também para as pessoas, conhecerem talvez, né, terem Sim. E às contato. vezes o confronto também é interessante, né? Você se É. decepcionar com a coisa ali pode ser importante também. É verdade. Olha, eu vou ler aqui alguns comentários que também chegaram, e aí eu separei 2 poemas, Rodrigo, que Uhum. eu gostei muito seus aqui, e aí tem algumas pessoas até que falaram: "Ah, tem poema dele para ler e tal". Eu separei, tá. Mas antes eu vou ler só aqui o que que vocês escreveram, gente, que vocês mandaram aqui para nós. Eh o Luiz Gomes diz o seguinte: conheci o trabalho do Rodrigo pelo ensaio Boi Morto, Boi Morto, Boi Morto. Super recomendo esse texto, aliás. Tá recomendado. Leonardo Pereira também diz: eu também, comigo foi o rap que me apresentou a poesia. Pedro Natan aqui, né? Separei o dele, e aí, só respondendo aqui a pergunta, separei 2 poemas do Rodrigo, viu, Uhum. gente? Tiago Augusto Costa também fala, né? E o slam, a poesia de rua? Aliás, qual que é a sua avaliação sobre o slam, Rodrigo? Então, por exemplo, esse poeta que eu recomendei anteriormente, o Alan Jones, é um poeta que vem dessa tradição do Islã, assim, né? Embora a poesia escrita dele também vá por outros caminhos, assim. Eu acho que enfim, é um dos movimentos mais importantes, assim, né? De reunião, de fato, da poesia, e da poesia tornada um fato social, assim, né? Um evento, digamos, que de fato tem algum impacto na vida dessas pessoas, não só através da leitura, mas também através enfim, das repercussões que isso tem na vida cotidiana delas, né? De ser
algo para o qual as pessoas se preparam, enfim, tem uma competição, tudo aquilo, assim. Acho que movimenta muito o cenário da poesia, e também é isso, mas as pessoas tendem muito por exemplo, achar que, sei lá, a ver, por exemplo, eu falei que a minha ligação com a poesia começou através da canção, né? Mas isso não significa que a canção é um estágio inicial para o que vem depois, que é a poesia, que é uma coisa maior. Eu acho que o slam tem um pouco isso, assim, né? As avaliações do slam, né? Como se fosse um campo de iniciação poética para depois fazer tudo. Não, aquilo ali é um fato poético específico que tem o seu valor dentro daquilo ali, né? E não necessariamente como um campo para se iniciar poeticamente. Eu acho que não acredito nisso. Eu acho que o Islã tem a sua própria força ali de criar seus autores, suas tradições, seus debates específicos, e é autores da poesia contemporânea, assim, um dos mais fortes, né, digamos assim, e um dos que tem mais alcance, assim, né, digamos. E aqui, o Leonardo Pereira, na verdade, acho que de alguma forma você já respondeu até, né, que ele diz, né, perguntar para o Rodrigo quais livros ele indica para se iniciar na poesia brasileira. Eu queria pegar um gancho até para perguntar, Rodrigo, se tem uma obra, um livro, não necessariamente de poesia, mas também que te capturou, assim, né, que te fez, sabe, que te marcou mesmo, assim, que trouxe um entendimento para você, um livro ou um poeta específico, uma poeta, um ou uma, né, poeta. E claro, se quiser também indicar livros aí para além desses que você também já veio falando. Então, assim, o meu livro central, assim, o meu livro preferido, o livro que eu mais li e reli na vida, é um livro de Roberto Bolanho, né, que é o autor. É um romance, né, não é um livro de poemas, mas é um Autor, livro. cortou, Rodrigo, O desculpa. autor Autor, é Roberto Bolanho, um autor chileno. Chama Os Detetives Selvagens, tem traduzido no Brasil, tudo dele, eu acho, está traduzido, assim. Ele também é poeta, a poesia dele é muito boa também, mas esse é o livro que mais me impactou, assim, que eu li no começo da vida adulta, assim, tinha uns 20 e poucos anos, assim, e é um livro central para minha formação, assim, e é um livro que é um romance, mas que debate muito poesia e o lugar da poesia na vida dos poetas, assim, né? É uma narrativa meio que em torno de um grupo de poetas mexicanos, que nessa época ele vivia no México, e que são todos atingidos, de certa forma, enfim, pela onda de violência do continente, assim, né, digamos, as ditaduras, tem os poetas chilenos que foram, seja lá no México, depois vão para a Espanha, e tudo isso, né, e a gente vai acompanhando a forma como essa geração de poetas, uma geração muito marcada pela violência, enfim, foram se organizando, foram escrevendo, foram viajando, foram sumindo, foram sendo assassinados, foram morrendo, tudo isso, assim, né? É um livro que eu acho maravilhoso, e sempre que eu posso eu dou de presente às pessoas, assim, é incrível, recomendo muito. aqui, ó, Leonardo Pereira Isso, está registrando. isso mesmo. É, e aqui também o Leone está dizendo, né? Bolanho é maravilhoso e esse livro é inacreditável, um dos melhores que eu li, diz ele. Maravilhoso. Bom, e aí, Rodrigo, eu vou, como eu disse, né? Eu separei aqui e dizer para vocês, gente, sigam o Rodrigo, tá? Eu coloquei aqui o link do perfil dele no Instagram, ele está sempre postando, né, algumas poesias de eventos também que ele participa, e também está o site da editora para quem se interessar, para comprar o livro do Rodrigo Limalha. Os outros, tem outro também que é pela Corsário, né? E aí sim, Rodrigo, eu separei esse poema, vou colocar aqui na tela, não sei se vai dar para ver certinho, mas eu até posso ler um trecho, tá? Não é uma poesia pequena, nem grande também, é uma poesia, não sei, digamos aí, mas eu gostei muito, que chama Carcaça, Camisa de Time. E aí, gente, eu vou ler aqui assim, bem rapidamente, tá? Diz o seguinte: sou um membro sem brilho da classe operária, filho do tempo e do trampo mecânico, pouco heróico, entregue à leitura desordenada da história e ao consumo exagerado. Peraí, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui.
E ao consumo exagerado do álcool, filho de pai torneiro durante a semana e centroavante de times de várzea nas horas vagas. Sou incapaz de manejar o torno, a fresa e de oferecer manutenção às máquinas. Nunca fui peão de fábrica. Ou de apresentar leituras inovadoras da obra de Marx. Seguidamente, atiçado pela possibilidade da traição de classe e avesso a cafés, universidades, senais e oficinas literárias. Frequentador desiludido de arquibancadas, delicado demais para o trabalho duro, desajeitado para a violência revolucionária, anarquista, cordato e comunista pouco melancólico, pergunto: o que posso sem armas? Caminho de madrugada com os bolsos cheios de poemas e de pedras. Sou tolo na certa. Eu, Paulo e todos os outros, os que compõem a paisagem onírica da noite, a que os franceses chamam boemia, massa indefinida, dissoluta e dispersa, conspirando atrás de balcões e barricadas. Encontro amigos e amigas nas mesmas encruzilhadas e esquinas. Uns blindados até os dentes com drogas, outros lúcidos líderes de torcida. Falo com a sintaxe truncada, marca original do Agreste e do meu bairro. Sou tímido e desarticulado diante da opulência dos poetas e de São Paulo. Tabaréu, do interior, sem graça. Admirador das plantas, dos animais e das estrelas, que não me dizem nada. Endereço meu poema àqueles que não se interessam por meu poema, àqueles presos às suas roupas, sua classe e muitas vezes ao Corinthians, torcedor fanático da Vitória. Vou de camisa rubro-negra e de bota pela rua cinzenta, carregando um trapo encarnado e brilhante acima de minha própria carcaça. Eu achei esse poema maravilhoso, assim, embora você tenha falado do Corinthians, tô brincando, Rodrigo. Mas eu achei esse poema e até eu queria colocar ele no começo até da nossa conversa aqui, para justamente te perguntar sobre aquela parte, né, do Luta de Classes, do Limalha, mas enfim, tô deixando ele aqui por último e porque, de alguma forma me parece que ele é um pouco é um alto poema, fala, acho que talvez fala um pouco de você, mas da tua relação com São Paulo, mesmo da sua relação com Feira de Santana, enfim. E tá no léxico, me parece também aqui, não só desse poema, mas no geral, da luta de classes, dessa coisa, né? Você fala do operário, de Marx, de comunista, de anarquista, quer dizer, esse poema especificamente eu gostei muito, se quiser até comentar sobre ele, e enfim, desses outros que fazem aí alguma relação, um diálogo com ele É. também, porque esse me chamou muito a atenção, gostei muito dele. E te perguntar se você é torcedor do Vitória, inclusive. Obrigado, eu sou torcedor do Vitória, sofredor, desde sempre, torço pro Vitória. E, então, esse poema, eu acho que ele é um poema, talvez seja o poema central, assim, do Limalha, de fato, porque é um poema que sintetiza muitas das preocupações que eu tinha ao escrever o livro, né? Tanto essa coisa da relação que você falou, né? Tem a presença da cidade de Feira de Santana, tem a presença de São Paulo, tem a presença, uma coisa importante também, que é a presença dessa figura paterna, né? Que é um pai operário, que de fato é um dado biográfico meu, mas que, enfim, eu também desenvolvo através de outras coisas que não são necessariamente biográficas, né? Enfim, acho que isso é uma coisa que eu levo muito em consideração, assim, que a poesia, eu considero a poesia uma ficção, né? Então, de fato, tem um dado muito forte da experiência pessoal, né, e da experiência biográfica, mas também é uma coisa que se abre por outros caminhos além desse, assim, né? Mas nesse caso especificamente tem muito isso, né? E é essa figura que é descrita no poema, né? De fato tem muitos traços que eu considero que são traços meus, assim, digamos, né? Mas tem isso, né? Essa coisa que você falou do vocabulário, por exemplo, foi uma coisa de fato intencional que eu fiz ao longo de todo o livro, que era trazer esse vocabulário muitas vezes considerado como superado ou como, enfim, essa questão, por exemplo, se a gente pensa, por exemplo, hoje que é uma coisa que é muito debatida, assim, né, politicamente, que é essa transformação do termo trabalhador em colaborador, né, por exemplo. É uma coisa, é um passo um pouco adiante
dessa trajetória de apagamento de um vocabulário que diz respeito à luta dos trabalhadores, né? Antes eles eram operários, eram proletários, depois é trabalhador, agora é colaborador, é tudo isso. As palavras vão mudando e não vão mudando gratuitamente, assim, não. Então, acho que eu tive muito essa intenção de fazer esse tipo de, não é resgate, mas, enfim, de reiterar certo vocabulário que diz respeito à luta de classes e que foram sendo abandonados, sobretudo na poesia, assim, né? Foram sendo considerados datados e coisas antigas, e aí eu quis muito trazer esse vocabulário datado para um contexto que é absolutamente contemporâneo e atual, assim, que é o da minha vida, né? E fico falando enfim, de torcidas e de drogas e de oficinas literárias, do Senai, de não sei o que são coisas, dados concretos da nossa realidade aqui, da minha realidade, mas que também podem ser abordados e descritos e elaborados poeticamente através de um vocabulário como esse, né? Um vocabulário que fala de fábrica, de operário e de tudo isso, assim, Uhum. né? É porque é o Rodrigo, mas são tantos outros, né? Tantos outros que são trabalhadores, que gostam de futebol e que, enfim, bebem bebida alcoólica, usam as suas drogas. Quer dizer, então é isso, é uma conexão mesmo com a classe trabalhadora, com, enfim, me remete isso mesmo, né? Tem essa essa intenção, digamos, né, algo nesse sentido. E aí tem um outro poema seu que eu separei, que chama A Arma do Poeta, acho que é isso, né, A Arma do Poeta. E aí diz o seguinte, para quem está nos ouvindo aí, porque ou até vendo, né, porque tá, enfim, às vezes fica mais difícil, mas, fala assim: "O poeta anarquista sitiou o escuro, desfraldou sua bandeira negra debaixo do poste sem lâmpada e acendeu um cigarro. Não diz nada a ninguém. Honra seu pai assistindo, ainda não chove. Mas alguns raios coléricos rasgam a atmosfera de Buenos Aires com os seus zigue-zagues. Toda noite, neste bairro, é trágica. Pensa nos séculos de fome e latifúndio que o levaram a esta esquina, no último arrabalde do continente. É um anarquista argentino, de sobrenome italiano, antigo delinquente. Não libertou a América, tampouco a si mesmo. Sabe que a luta é longa e que há muito já não estouram bombas nas fábricas. Vai longe seu tempo de barra brava, de boxe e cúmbia. Escreve, sem pressa, o Martim Fierro de seu bairro. Vítima das sucessivas crises econômicas e do FMI, vaga sem cavalo e com fuligem nos cabelos pelas docas metálicas do porto, mas vaga, e recolhe sucata. É o fantasma nas câmeras de vigilância de toda a vizinhança. O poeta anarquista sitiou o escuro, desfraldou sua bandeira negra debaixo do poste sem lâmpada, sem armas. Esse também eu achei incrível, pode comentar à vontade, porque ele é bem bonito. E, de novo, tem o vocabulário ali muito do trabalhador, né, e uma reflexão que ele está fazendo. Esse poema, ele faz parte de uma coisa maior, né? A Arma do Poeta é a última parte dele, é o último poema, né, dele. E eu escrevi ele, assim, ele veio originalmente de leituras, assim, né? Sobretudo de leituras de poetas argentinos, de autores argentinos, e de autores, sobretudo de autores ligados a, enfim, à luta política argentina e coisas assim, né? E aí foi isso, eu tentei muito mais uma vez, né, trazer esse vocabulário para uma questão, para uma situação atual, né, pensando na Argentina contemporânea, assim, né, digamos, essa coisa enfim, das crises econômicas, da relação com o FMI e ao mesmo tempo trazendo essas imagens da cúmbia, do boxe, dos barra bravas, dos estádios de futebol também, né, eu acho que é mais assim como aquele outro poema também, é mais uma tentativa e ao mesmo tempo fazendo referência a obras como Martim Fierro, né, que é uma obra da tradição argentina enfim, séculos anteriores, assim, essa figura do gaúcho, né, do gaúcho, na verdade, esse gaúcho deslocado do campo para a cidade,
tendo esse tipo de trabalho completamente, enfim, desvalorizado e tudo isso, e ao mesmo tempo essa imagem das câmeras de segurança também, né, que eu acho que é uma coisa que, na verdade, eu acho que eu comecei esse poema para incluir essa coisa da câmera de segurança, assim, na verdade, que é um pouco pensando nessa toda a questão da vigilância dentro das cidades hoje, assim, e tal, né, e de como, sei lá, se você parar para pensar na quantidade de imagens que são produzidas através dessas câmeras, assim, nas ruas da cidade, né, quantidade de cenas absurdas que podem ser registradas e coisas assim, ou de cenas, sei lá, de amor, cenas de tudo, de absolutamente tudo, né? Acho que você parar para pensar nisso, você tem uma certa perspectiva de um cinema muito absurdo que está sendo feito, assim, mas que tem uma função de vigilância, né? E que é totalmente indiferente àquilo que ele grava, assim, né? Digamos, a não ser no caso de gravar crimes e isso ser usado para, enfim, para Você prender sabe que ele, pessoas. quando eu li ele, me lembrou assim o Eduardo Galeano. Tem aquele Dias e Noites, eu não vou lembrar o nome do livro agora. Dias e Noites de Fúria, não, enfim, é um livro do Eduardo Galeano, e me lembrou assim um pouco das poesias desse livro do Galeano. E é muito, muito bonito mesmo, assim, muito bom. E aqui, gente, para vocês da nossa audiência, são só 2 exemplos para convidar vocês, então, a conhecerem mais a poesia do Rodrigo. Como eu disse, Rodrigo, você foi realmente sugerido, recomendado aqui. Algumas pessoas falaram: chama o Rodrigo, tem a ver com o teu programa e tal. Então é isso. Eu te agradeço mesmo de se disponibilizar e vir aqui e conversar conosco, apresentar do teu trabalho e reforçar aqui os pedidos para vocês, viu, gente? Para vocês buscarem lá, acompanharem o Rodrigo, comprarem os livros dele também. E obrigada mais uma vez, Rodrigo. Eu que agradeço, Taito. Obrigado demais pelo espaço. Como eu disse, né, a gente, enfim, tem essa circulação na poesia mais restrita, assim, mais underground também, tudo isso. Então, você ceder esse espaço aqui para, enfim, não só para mim, né, mas enfim, para as pessoas das quais eu falei também, para a editora e tudo isso, é importante demais, assim, estar presente aqui no canal. Valeu. Agradeço muito. Valeu, Rodrigo. Até mais, então. Tchau, tchau. Até. E o que você Tchau, tiver de tchau. novidade, agora a gente pode conversar, você passa para mim, a gente divulga aqui. De repente, se tem algum evento, vai lançar algum livro, alguma coisa, você Uhum. pode enviar que a gente divulga aqui no canal também. Tá bom? Tá Até a bom. próxima. Até mais. Tchau. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.